Deus te abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao nosso culto digital, né? Esse culto virtual, onde a nossa igreja, junto com vocês, nos seus lares, com as suas famílias, nós queremos louvar a Deus juntos, queremos aprender, queremos nos fortalecer nesse tempo tão difícil. Que o amor de Deus te alcance a sua família junto conosco nessa noite. Eu quero orar com vocês, eu quero que vocês orem comigo, que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesse tempo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá tantas oportunidades de louvar o Teu nome. E agora, como igreja, juntos, aqui virtualmente, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos dizer que Tu és Deus acima de todas as coisas. E que queremos dizer que nós nos rendemos ao Senhor. Abençoa cada família, cada pessoa que está nos acompanhando, que o Senhor possa inundar esses corações com graça, com Teu Espírito Santo, ó Pai, com a alegria que só vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale através, ó Pai, do pastor nessa noite, a mensagem do Senhor alcance aos nossos corações, em nome de Jesus. Nesse tempo tem algumas mensagens que a gente lê na Bíblia, que parece que surgem novas ideias, ou pelo menos a gente começa a perceber realmente aquilo que a gente já falou. Eu quero ler com você um texto, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus ali terminando o Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, lá Mateus 7, versículo 24 para frente: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estamos falando de gente, de pessoas. Pessoas que edificam a sua vida em Cristo, ou pessoas que edificam a sua vida em outras coisas. Aqui mais do que nunca, Jesus está nos chamando a edificar a nossa esperança, edificar o nosso futuro nele. Porque o vento vem para todos, a chuva vem para todo mundo. A diferença é que aqueles que estão em Cristo, que é a rocha, a pedra angular, ele permanece. Mas aquele que se doa ao medo, à desesperança, ao que as pessoas falam, aqueles que não têm esperança nenhuma, essa com certeza não ficará firme. Meu irmão, é tempo de nós como igreja ficarmos firmes para mostrarmos o amor de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. E nessa noite eu quero te convidar a glorificar a esse que é a nossa rocha, a esse que é a nossa salvação. Cante conosco algumas canções. Bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei.
abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Meu abrigo, torre forte, não me abalarei, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Queridos, graça e paz da parte de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 3, versos de 9 a 10: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Nós estamos vivendo um tempo em que todos nós fomos pegos de surpresa. Jamais imaginávamos que viveríamos o que estamos vivendo, como sociedade, mas também como igreja. Mas eu olho para esse tempo como um tempo também de oportunidade, para afirmarmos e reafirmarmos a nossa aliança com Jesus e com o seu reino, e darmos uma resposta de fé e uma resposta de generosidade. A obra de Deus não para. Estamos sendo colocados numa situação mais do que prudente, de não podemos nos reunirmos no templo, no endereço normal, mas como igreja continuamos seguindo a nossa trajetória. E enquanto igreja, temos nossos compromissos. Temos nossos compromissos com a obra missionária, temos nossos compromissos tributários, também ministeriais, sociais. Nós entendemos que esta obra, ela é muito maior do que este momento. Esse momento vai passar, mas a obra de Deus vai seguir. E Deus está te convidando e me convidando a darmos uma resposta de fé. Fazemos parte de um grande tempo de milagre, mostrando para nós mesmos
que Deus é aquele que nos supre de todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. E você, como parte da igreja, especialmente como parte da primeira igreja batista em Caldas Novas, está tendo essa oportunidade. Não abra mão de fazer parte desse momento, em que um grande milagre, em que Deus vai suprir as nossas necessidades, há de acontecer. Você que deseja contribuir, você que tem entregue por tantas vezes seu dízimo, sua oferta, tem colocado o seu coração, tem colocado sua alma, sua devoção naquilo que você tem feito com o seu recurso, agora você pode contribuir de outras formas. Você pode contribuir através de um depósito bancário, de uma transferência, ou meio de cartão de débito ou crédito. O que importa é que a obra de Deus não pare, e que você e eu venhamos a dar uma grande resposta de fé e de generosidade. Que Deus nos abençoe. Os dados estão aí na sua tela, você pode anotar e, na medida do possível, contribuir para que Deus possa fazer que, através de nós, a obra prossiga. Quero orar por você que vai fazer isto, orar pela sua vida, por aquilo que está adiante de nós, que por muitas das vezes traz um sentimento de incerteza quanto ao futuro do trabalho, das finanças. Orar para que Deus possa abençoar cada recurso que há de entrar, a fim de que não parem as obras que ainda temos em andamento, inclusive o nosso orfanato, o Lar Batista, que também carece das nossas doações. Vamos orar. Senhor, eu quero consagrar cada recurso que há de entrar, mesmo que por meios digitais, ó Deus, no orçamento desta igreja. Mas te pedimos também, Deus, que o Senhor possa abençoar cada pai de família, cada mãe, que cada lar seja suprido de suas necessidades. Eu sei que no coração de muitos habita uma incerteza quanto ao futuro, quanto ao trabalho, quanto às finanças. Mas o Senhor já nos mostrou na Tua palavra que o Senhor é o Deus que nos supre. Portanto, Pai, supra a necessidade de cada família, em nome de Jesus. Também queremos consagrar esse recurso ao Senhor, Deus, para que a Tua obra não pare, para que o repasse, ó Deus, às missões não seja interrompido, para que aquilo que no social, aquilo que ministerialmente essa igreja tem cumprido, também não pare, para que não venhamos a ficar devendo nada para ninguém, que a Tua obra seja suprida de todas as suas necessidades. Dá-nos, ó Deus querido, a honra de administrar com lisura e com honestidade cada uma parte desse recurso que há de entrar. Consagramos, ó Deus, esses recursos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que vai estar contribuindo, ofertando, dizimando, como dizia, mesmo por meios digitais. Lá no futuro, depois de algum tempo, vamos olhar para esse momento, vamos nos alegrar e saber que, como crentes em Jesus, a missão não parou, a obra seguiu, e nós como igreja manifestamos por esse ato uma aliança de fé e de amor com o Senhor e com o seu reino. Amém. Olha, meu irmão, Deus é Deus em todo o tempo. Ele sempre será como Ele é e sempre será. Ele é, era e o que há de vir. Cante conosco essa canção. Deus é Deus em todo o tempo em nossas vidas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém,
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Louvamos ao Senhor pelo que Tu és, Pai. Tu és lindo, Tu és grande, Tu és exaltado. Te louvamos, Deus, não pelo que o Senhor faz e quão grandes coisas o Senhor faz, mas adoramos por quem Tu és. Tu és nosso Deus, Rei de misericórdia, o Senhor de todo o universo e o Senhor de toda a vida. Te louvamos, ó Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado sobre todos os povos, em todos os povos. Aleluia, Pai. Amém. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos, para todas. Hoje pela manhã, na nossa celebração matutina, estamos falando a respeito da visão que muda tudo. Um Deus nos convidando a começarmos a enxergar esse tempo de tanta adversidade, não por vista, mas por fé. Falamos sobre esse contraponto da visão meramente humana, portanto limitada, mas de outro lado, a visão que Deus nos dá, a visão do reino, a visão da eternidade, aquilo que nos possibilita enxergar para além das circunstâncias. E hoje à noite, quero trazer como reflexão ao nosso coração, como igreja, o tema Enfrentando a Crise com Esperança. Todos nós sabemos o que estamos vivendo como Brasil, mas também como cidadãos em Caldas Novas, e sabemos o que o mundo inteiro está vivendo. Não podemos ignorar, há uma situação de crise. Mas que respostas darmos a esta crise? Como agir? Que tipo de comportamento o Senhor espera de mim e de você? Quais são as lições que esse tempo de instabilidade podem estar trazendo para nós como igreja, como servos de Jesus? Pensei num texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos de 36 a 45. Uma narrativa profunda, que fala sobre um processo de angústia, também profundo. E nesse cenário, o que temos traz para nós uma direção muito clara, de que podemos reagir a dificuldades, às crises, tendo uma visão de fé. Eu queria então que você acompanhasse esta leitura. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 36 a 45. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai,
Se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, nem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Esse texto sagrado, ele traz para mim e para você uma lição tão clara, de como podemos reagir a uma situação de crise, de como podemos reagir quando o cenário à nossa volta nos propõe angústia, dor, aperto no peito. Esse texto fala de coisas extraordinárias. Obviamente, o recorte fala de algo que eu e você jamais passaremos, porque a cruz foi a missão de Cristo, e nós jamais iríamos enfrentar a cruz como Cristo enfrentou. Esse é o lugar de Cristo. Mas há lições preciosas, jamais estaremos exatamente nesse lugar, mas há princípios extraordinários que aprendemos com Jesus nesse momento de angústia, de crise. E naturalmente, isso pode nos trazer uma resposta do céu ao nosso coração, para sabermos lidar um pouco melhor com esse momento que nós estamos vivendo em nosso país. Eu disse que o tema de hoje é enfrentando a crise com esperança. Eu queria, antes de mais nada, falar um pouco sobre esta palavrinha. O que seria crise? Uma definição interessante: crise é um momento da vida quando todo o sistema atual entra em pane, uma espécie de curto-circuito social ou existencial. É quando as coisas perdem o seu eixo e a gente começa a perceber que controle é uma palavra que não nos cabe mais. Começa a olhar para os jornais, para as estatísticas, para as notícias, e temos que acompanhar, isso faz parte. Não somos daqueles que nos comportamos pelo caminho da alienação, temos que ter chão, saber com o que estamos lidando, mas quando olhamos para todo esse cenário, percebemos exatamente isto: um sistema atual que entrou em colapso, um curto-circuito social e existencial. Estamos vivendo esse tempo. Eu gosto de pensar que existem 3 premissas básicas quando o assunto é a crise. Uma delas é que as crises sempre virão. Por ora, o que temos é uma grande pandemia, e sabemos o como isso tem afetado mundialmente cada nação e cada pessoa em particular. Somos parte deste cenário. Mas há momentos na história anteriores, ou outros que virão pela frente, em que as crises estarão presentes. Isso diz sobre a nossa humanidade, isso diz sobre a nossa condição. Somos pecadores, vivemos num mundo corrompido, estamos lutando contra nós mesmos, inclusive contra o inferno. E há todo um cenário que vai dizer para mim e para você que iremos viver algumas aflições, instabilidades ao longo da nossa história. Portanto, as crises, elas virão. Estamos vivendo uma crise mundial nesse momento. Uma outra concepção que preciso entender é que as crises, de forma geral, ou muitas delas, não podem ser evitadas, exatamente porque somos humanos, portanto iremos cometer falhas, erros. Há, na verdade, em toda a raça humana, condições de vulnerabilidade. Somos gente, suscetíveis aos erros, às falhas, portanto iremos sim enfrentar, agora ou em algum outro momento, algum tipo de instabilidade ou de crise, ou como dizia, curto-circuito existencial ou mesmo social. Uma outra premissa, eu penso que as crises são parte da experiência da vida, da existência humana. Não dá para falar de sermos gente, estamos vivendo numa condição de humanidade e excluímos esta palavra. Ela faz parte dessa realidade. Inclusive o próprio Cristo vai afirmar que nós enfrentaríamos aflições. No mundo tereis aflições. Obviamente, esse mesmo Cristo que fala da condição humana, de que enfrentaremos aflições, também diz: tenha bom ânimo, eu venci. Há uma vitória em Cristo, há uma esperança em Cristo.
Mas naturalmente, quando entendemos melhor essas condições, fica mais fácil enfrentar a crise. No primeiro momento, eu queria que você pensasse sobre essas condições. A crise, ela está aí, ela esteve no passado e outras virão pela frente. Mas como enfrentá-las? Como lidar com elas? Uma consideração importante que eu gostaria de fazer, no meu entendimento, a crise, ela é sempre pedagógica. Como ela nos ensina? Como aprendemos em tempos de instabilidade? Como aprendemos em tempos de dor ou de angústia? Como essas lutas da vida podem pedagogicamente nos ensinar, inclusive valores e princípios que alguns nem sabíamos e outros que mesmo tendo sabido um dia, nos perdemos na nossa jornada. A crise pode até gerar um desequilíbrio, mas na busca pelo equilíbrio nós nos reinventamos. A vida ela é reinventada, a gente começa a reencontrar caminhos que foram perdidos ou a encontrar caminhos que nem tínhamos achado ainda. Conheço muita gente que até fala de fé, até fala de esperança, mas não sabe o que é o caminho da oração e da devoção. Até fala de promessas de Deus, mas não teve a experiência de aprofundar-se na palavra, nas escrituras. Fala de esperança, mas não conhece o Deus da esperança. E esse processo da crise, de forma pedagógica, pode nos ensinar esse caminho. Portanto, a crise pode ser uma oportunidade, uma grande oportunidade. Tenho visto famílias que não tinham tempo para conviver e agora, pelas circunstâncias, estão em casa. Estão tendo que reaprender a uma convivência. De repente, aquele momento de conversa com o filho e com a filha que você estava devendo, esse tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu marido, esse momento ímpar com o seu pai, que nunca existia, agora estamos tendo a oportunidade. Estamos tendo que nos reinventarmos como família, como igreja. Tínhamos há pouco tempo o privilégio de nos reunirmos aqui neste templo, na primeira igreja batista aqui em Caldas Novas. E agora, cada um está na sua casa. Mas isto é a oportunidade de nos reinventarmos também como igreja. Sobretudo, a oportunidade que temos diante de qualquer crise, eu diria, é a oportunidade de entendermos melhor o lugar de Deus na nossa história, o lugar de Deus na história da nossa família, o lugar de Deus na história da nossa cidade, do nosso país, o lugar de Deus na história, né, da nossa família em particular, mas também da família maior, que é a própria igreja. O Senhor está nos mostrando esse caminho. Afirmei agora há pouco, um texto de João, capítulo 16, verso 33, em que Cristo vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O texto começa falando de paz. No meio desse texto ele fala da realidade das aflições que nós enfrentaríamos, mas ele encerra esse texto falando de vitória. Portanto, a palavra de Deus, ela nos traz o equilíbrio necessário, a fim de que possamos olhar para a realidade na qual estamos inseridos, mas sem perdermos de vista a perspectiva da eternidade. Eu olho para Jesus e o texto de Getsemane, que lemos agora há pouco, sobre o qual iremos meditar já em instantes. Esse texto e tantos outros mostra um Cristo com os pés no chão, mas com o coração no céu. Um Cristo que está vivendo na terra durante um certo período, mas com o coração no céu, com seus olhos na eternidade, com seus olhos no Pai. O profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, traz para nós uma promessa tão importante, que fala da aliança de Deus conosco, que nos ajuda, estando com os pés na terra, não perdermos a perspectiva da intervenção de um Deus que está nos céus. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pensando em tudo isso, volto o meu olhar para o texto que acabamos de ler, um texto que traz para nós lições tão preciosas, nesse relato de dor do nosso Cristo, do nosso Senhor, um tempo de muita angústia, mas que traz também lições tão importantes para cada um de nós. O texto fala do prenúncio da cruz, um tempo que antecedia o Calvário. Ele leva 3 dos seus discípulos para orar com ele, ali no jardim de Getsemane. E naquele lugar, ele acaba tendo que enfrentar uma certa solidão, porque os discípulos eles acabam adormecendo. Ele vai alertá-los, mas eles voltam a adormecerem. E nesse processo todo,
ele revela alguns valores e princípios, e eu quero considerar isto como conselhos espirituais em tempos de crise. Conselhos que podem gerar sobre a minha vida e sobre a sua vida esperança. Quais são esses conselhos? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que nunca devemos enfrentar uma crise sozinhos. Perceba o que o texto diz: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. O texto vai grifar aqui a tristeza e a angústia, mas ele vai trazer como ênfase um fato importante. Jesus não foi para o Getsêmani sozinho, poderia ter ido. Ele, como Deus encarnado, poderia ter enfrentado o Getsêmani sozinho, mas ele estava nos ensinando um valor, estava nos apontando um princípio espiritual de como eu e você, como igreja, como servos de Jesus, como participantes do seu reino, devemos enfrentar as crises da vida. Ele está dizendo claramente para nós nessa atitude que eu e você jamais deveríamos enfrentar uma crise de forma solitária. Não faz sentido. Até porque a palavra igreja nos chama atenção para a coletividade. O tempo todo a Bíblia vai nos chamar para a mutualidade. A Bíblia vai dizer para mim que eu e você temos que orar uns pelos outros, confessar as culpas uns aos outros, repartir as cargas uns com os outros. O texto está cheio de palavras que são convites à cristã. Não dá para nos trancafiarmos no mundo de solidão enquanto enfrentamos a crise. É melhor enfrentar com gente do nosso lado. Talvez você diga: pastor, mas os discípulos dormiram, eles falharam. E talvez você diga: então, se eu tentar colocar alguém embarcado na minha angústia, na minha dificuldade, será que eles também não vão fazer o mesmo? Não vão adormecer? Veja, o texto fala da condição humana dos discípulos, que também traz aqui a ideia do cansaço, da fadiga, mas há um princípio: mesmo que as pessoas à nossa volta falhem, e elas irão falhar de algum modo, porque são humanas, faz sentido tê-las por perto, faz sentido abraçá-las, faz sentido enfrentar as crises com gente do nosso lado. Esse é o tempo de um convite extraordinário. Aproxime mais da sua família, aproxime mais dos seus pais, obviamente dentro do recorte que estamos vivendo, porque há todo um protocolo de segurança, há uma orientação e sabemos quais são essas orientações, não somente ditas de uma forma direta, mas também com tantos textos riquíssimos de informação, pelas autoridades constituídas, que vão, por exemplo, nos ajudar a entender, o lugar do idoso, daqueles que estão com doenças crônicas. Entendemos isto, mas independente se está a 2 metros de distância, ou se você há pouco tempo podia abraçar esta pessoa, jamais enfrente uma crise, uma luta de forma solitária. Isso não faz sentido. Mas o texto prossegue e traz para nós mais uma lição, mais um conselho espiritual e tão relevante em tempos de crise. O texto sagrado vai dizer: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Veja só, temos uma segunda lição importante. Em tempos de crise, a esperança ela começa a voltar, não somente quando enfrentamos a crise na companhia de alguém, mas também quando aprendemos a rasgar o nosso coração. Como nós precisamos cumprir essa tarefa? Como é importante aprender a entender o nosso lugar diante de uma situação que foge ao nosso controle. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, teve a coragem, a ousadia de rasgar o seu coração, teve a coragem de relatar um momento de angústia, um momento de dor. Ele diz: há uma tristeza em mim, há uma angústia em mim até a morte, fique aqui comigo, vele aqui comigo esse momento. Ele está rasgando o seu coração. Não é momento, meu querido irmão, minha querida irmã, não é momento para darmos um de super-homens, super-mulheres. Não, somos pessoas com fé em Deus, com esperança na palavra, com a certeza da intervenção desse soberano Deus na nossa vida e na nossa história, mas isso não rouba de nós, não tira de nós, não elimina de mim, de você, o lugar humano que nós nos encontramos. Somos gente.
E fica melhor quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós somos capazes de ousar dizer das nossas fraquezas, como é melhor. Há um convite, em alguns momentos, para o choro. Há momentos que estamos passando ao longo dessa semana que o convite foi para a lágrima. Às vezes, um sentimento de incapacidade, de insuficiência, de descontrole. Isso não tem nada de errado. Aonde nós perdemos controle, Deus exerce. Aonde nós não temos suficiência, Ele é a nossa suficiência. Onde nós nos perdemos e naufragamos nas nossas fraquezas, há um Deus que nos cuida e que nos supre. Mas é importante aprendermos a rasgar o coração nesse tempo. Não tenha medo de chorar, se for o caso, na frente do seu filho, da sua filha. Isso não vai te colocar numa situação ruim. Só vai dizer que você é humano. Mas junto com esse choro, clame por Jesus, mesmo que se manifeste dor, tristeza, angústia, por conta da situação que você se encontra, você que é um pequeno empresário, você que está de repente numa possibilidade de perder o seu emprego, você que talvez seja um grande empresário, mas que está assombrado com o futuro da empresa em função do que estamos passando em nosso país, essa instabilidade econômica está anunciada. Não tenha medo de dizer o que você está sentindo. Comece dizendo para Deus, mas não tenha medo de dizer para aqueles que você chama de família, amigos. Rasga o seu coração. O texto prossegue e há uma terceira lição tão importante. Ele diz: e se possível, passe de mim este cálice. Sabe o que Cristo está nos ensinando aqui? A necessidade de sermos honestos, verdadeiros, sinceros diante de Deus o Pai. Seja sincero diante de Deus. Eu sei que nós temos e precisamos exercer a nossa fé, de enxergarmos a vida pelo olhar da eternidade, de entendermos que há um Deus no trono, mas não podemos esquecer da honestidade, da sinceridade. Senhor, está aqui alguém, que se possível fosse, eu deixaria essa missão para outro. Está dizendo, é possível passar este cálice para outro. Obviamente o que temos no relato é a excelência da obediência do coração de Cristo. Ele vai para a cruz, mas ele relata nessa oração um sentimento, uma convicção baseado no momento de dor e de angústia. Eu penso que a verdade liberta. Entenda, esse texto fala de Cristo, fala da sua cruz e fala de todo o plano de redenção, e muito do que esse texto fala jamais vai se encaixar na nossa história. Portanto, penso nos princípios do texto. E aqui temos um Cristo, um Deus encarnado, sincero diante do Pai. Se possível for, passe de mim este cálice. Eu tenho visto com muita frequência dois extremos. Aqueles que não somente são sinceros e honestos, mas o fazem de uma forma tão enfática, dando tanto lugar à dor, tanto lugar à fragilidade, tanto lugar à desesperança, à incredulidade, que perdem a perspectiva da resposta do alto. E há aqueles que também tenho visto, que estão ignorando a realidade, que não são capazes de agir com honestidade e sinceridade nesse tempo de tanta instabilidade, e negam isto, em nome de uma fé em Deus, e não são capazes de dizer, olha Senhor, está difícil, olha Senhor, está complicado, estou com medo, estou com angústia, dá para evitar que isso ocorra comigo? A sinceridade, a verdade, ela é libertadora, e como precisamos dela, conversando com uma pessoa, agora essa semana, foi algo muito rápido, numa passagem de calçada, eu dizia, conversando com ele, falando sobre a situação, e era na verdade um papo que no final havia uma tendência a apontar para a oração, dizendo, precisamos orar pela nossa família, orar pela nossa nação, pelos empresários. Era esse o tom da conversa. E uma palavra que eu ouvi daquela pessoa, ele dizia, pastor, é só vitória. Bom, eu entendo que há vitória, mas há enfrentamentos, há lutas sendo travadas. No final, Deus trará sobre nós uma resposta, baseada na nossa busca, na nossa fé, mas sobretudo em quem Ele é, no amor dEle, na graça dEle, na fidelidade dEle, até porque, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não nega quem Ele é. Mas não podemos esquecer que no meio desse processo todo, em que no final a vitória virá, há enfrentamentos e precisamos agir com sinceridade, com honestidade diante de Deus.
Há uma quarta lição, que também eu penso como um princípio tão importante para gerar esperança em nós. Eu diria, esteja aberto para a soberana vontade de Deus. Como nós somos insistentes para que a nossa vontade prevaleça. Como somos resistentes à ideia de perdermos o controle. Como queremos estar no governo, no controle das coisas. Infelizmente, o momento não é mais para ter controle, mas para confiarmos na soberania de Deus, na dispensação da graça de Jesus. Não é momento para darmos um de bem resolvido e dizer, está tudo sob controle e é só vitória. Não, é tempo de dizer, Senhor, estou aqui de joelhos dobrados, meu coração está quebrantado, eu me compreendo como alguém que carece do Senhor, que necessita do Senhor. É um momento que precisamos estar abertos para a soberana vontade de Deus. A Bíblia diz, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Confesso a vocês, que quando olho para um comércio fechado, meu coração dói. Porque imagino que ali tem um empresário preocupado, pequeno ou grande. Quando eu olho para um comércio fechado, meu coração dói. Porque ali tem esposa por trás, tem filhos, tem famílias que carecem da venda daqueles produtos para que a família venha se manter. Quando eu olho para os grandes empresários, meu coração também dói, porque vejo tomadas de decisão ou de decisões, como tendo que mandar um monte de funcionários embora, por uma questão de sobrevivência. Estamos todos no mesmo barco, e nesse momento não temos controle, nesse momento perdemos o controle, mas que bom que Deus é o mesmo, Ele é o Deus do trono. Ele é o Deus do trono, quando Isaías o anuncia lá no passado, 600 anos aproximadamente antes de Cristo. Ele diz, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Falei isso hoje pela manhã. Mas ele também é anunciado por João, lá em Apocalipse, e a palavra é a mesma. O Deus que nós conhecemos está no trono, e é momento para estarmos abertos para a soberania de Deus. Não creio que haja em Deus qualquer ação para o mal, e não atribua a Deus essa pandemia e esse caos que estamos vivendo, econômico, social e tudo mais. Mas nessa história toda, podemos olhar para Deus como nosso aliado, tê-lo de fato, como a Bíblia anuncia, como nosso Pai bendito, como amigo fiel, e confiarmos a Deus, já que nós já não temos controle de nada, e que bom quando perdemos o controle, porque aonde Deus atua, só é possível quando eu e você recuamos. Deus só pode atuar quando esquecemos esse lugar do controle. Um dia, o apóstolo Paulo começa a orar porque ele tinha um desejo de que um espinho da carne lhe fosse retirado. Ele ora por 3 vezes, e o Senhor diz, olha Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que coisa importante. Ele tinha um desejo, uma vontade sua, que era vencer aquele espinho na carne. Não sabemos do que se trata exatamente, há algumas hipóteses, não vem ao caso agora. Mas no final dessa história, ele tem o que ele precisa, a graça de Deus. E você não vai ver Paulo, o grande apóstolo Paulo, amargurado, ressentido com Deus, falando um monte de bobagens. Não, ele segue com graça o seu ministério. E no final ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não fica amargurado. Não, de jeito algum. Ele entende que há uma vontade soberana de Deus. Ele perde o controle, mas Deus não. Há uma vontade de Deus sobre a nossa vida. E possamos entender esta vontade. E se não conseguirmos, que possamos descansar na soberania de Deus. Considere a sua vontade, não é um problema. Mas nunca perca de vista a vontade de Deus. Você podia até e pode até orar, Senhor, como eu queria manter o meu comércio aberto. Como eu gostaria de poder continuar as minhas atividades, como eu gostaria de ter mantido aquele plano de viagem, de férias. Não é um problema você dizer o que você sente, mas no final fala, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Como eu gostaria de estar viajando agora, mas você está na sua casa. Como eu gostaria de estar lá na igreja, cultuando ao Senhor, mas você está na sua residência, participando desse culto online, mas que seja feita a vontade de Deus. Considere isto. Para terminar, o texto vai dizer o seguinte, agora em Lucas 23, 46, quero colocar paralelo esse texto ao texto anterior, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou.
Esse texto fala dos finalmentes, do resultado após essa oração no Getsêmani. Foi tão verdade que a vontade do Pai e a soberana vontade do Pai prevaleceu, que o texto agora em Lucas vai narrar esse momento em que Cristo está na cruz, encerrando a sua missão, concluindo ali a sua tarefa de salvação, de redenção, e entregando nas mãos do Pai o seu Espírito. Diz, e havendo dito isto, expirou. Portanto, temos aqui uma última lição: honre a Deus, e Deus te honrará. Talvez você olhando para esse texto, o que você vai perceber é um ponto final após a palavra expirou. Mas quando lemos a palavra de Deus, vamos perceber também que Cristo não ficou preso no madeiro. Ele não ficou preso também na sepultura. A morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E dá, na verdade, uma notícia clara, de que nada poderia detê-lo, de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Ele honrou ao seu Pai, e o Pai também o honrou. A Bíblia diz que Ele recebe um nome, entre nós Ele tem um nome, diz a palavra, o nome que lhe foi dado, sobre todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. O Pai vai honrar Cristo, o seu Filho. Honre a Deus, e Deus te honrará. O fim dessa história não é prejuízo, o fim dessa história é honra. Se olharmos apenas para o versículo 46 de Lucas 23, talvez tenhamos uma noção, uma ideia equivocada. O fim não é prejuízo. O fim é Deus cuidando, é Deus se revelando, é Deus se mostrando. Eu não sei como você passou essa semana, posso dizer como eu passei com a minha família, como tive que passar esse tempo como pastor desta igreja. Eu posso dizer para você como foi a minha semana, mas eu quero te convidar a você não somente refletir sobre como foi a sua semana, mas diante dessa palavra você possa enfrentar esse tempo de instabilidade, de crise com esperança. É preciso crer em alguma coisa. Eu te convido a crer na honra que vem de Deus. Portanto, olhe para cima, creia nesse agir sobrenatural do Senhor. Ore pela sua família, ore por você, ore por aqueles que estão atuando na linha de frente, aqui no nosso município, no estado, no Brasil e no mundo. Aqueles que são os profissionais na área de saúde, estão correndo riscos todos os dias. Ore pela economia do nosso país, ore pelos governantes, pelos poderes constituídos. Estamos sendo convidados a olhar para tudo isto, com os pés no chão, mas também com o coração e com a mente e os olhos no céu. Sobretudo, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar por você. Você que talvez tenha dito ao longo da semana, eu perdi controle e não sei o que fazer. Quero dizer para você que essa é uma boa notícia, porque quando perdemos controle, aprendemos o caminho da humildade, da submissão, do quebrantamento, da devoção e da fé. E aí Deus age. A um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus tem uma resistência aos soberbos, mas aos humildes, não, Ele não resiste. Certamente Deus quer fazer algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Deus quer nos ensinar coisas preciosas no meio de todo esse problema que estamos vivendo. Eu queria orar junto com você. Queria que você pudesse reunir a sua família agora, aonde você estiver, e pudéssemos colocar nossa vida diante de Deus. Cristo venceu o seu Getsêmani. Cristo venceu a sua cruz. E nós venceremos esse grande momento de pandemia que estamos passando. Deus nos dará, a todos nós, vitória. No final de tudo isto, Deus nos honrará, mas é preciso clamar. A Bíblia diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença neste momento, nesta noite de domingo, crendo com o nosso coração, baseado na Tua palavra, de que Tu és o Deus que está conosco, que nos garante vitória. Eu posso, ó Deus, entender, porque também estou participante dessa situação, como vai o coração de cada pessoa. A medida da angústia, talvez a medida do desespero, eu não posso medir, mas o Senhor pode, porque Tu és o Deus que esquadrinha o nosso coração, é o Deus que sonda a nossa mente,
que sonda aos nossos sentimentos e até as nossas motivações. E o Senhor que nos conhece, Pai, pode ministrar sobre nós a resposta que precisamos. Senhor, nos ajude a enfrentar esse tempo com esperança. Nos ajude, ó Deus querido, a mantermos nossos pés no chão, cumprindo tudo que está sendo orientado pelas autoridades na área da saúde. Mas não nos deixe, Senhor, perdermos a perspectiva do alto, da eternidade, do céu, da resposta que vem da Tua parte. Porque o que vai nos salvar no final de tudo isto é o Teu favor, Senhor, que pode se revelar através da ciência, dos sábios, dos entendidos, mas tudo é Teu, todas as coisas te pertencem, até a nossa vida. E eu quero entregar a Deus cada irmão e irmã, cada família que agora está assistindo essa ministração, esse culto. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, Senhor, e sobretudo, dá-nos a bênção da confiança, da fé e da esperança. Assim eu oro, em nome e por amor de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um domingo precioso na presença de Jesus, um restante de domingo, já estamos encerrando, e que essa semana seja uma semana de muita devoção, de joelho dobrado. Não vou te convidar a ser um alienado, de não se inteirar do que ocorre por aí. Coloque seus pés no chão, mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, pela palavra de Jesus, continue olhando para o alto. Aliás, o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor, daquele que fez os céus e a terra. Uma ótima semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.